Louvado seja o Senhor, amém? A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, pois somente Ele é digno, amém? Como é bom nós estarmos nesse lugar para adorar o Senhor e também para recebermos dEle uma palavra de orientação para as nossas vidas. E como disse o nosso irmão Magal, verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias. E como viver em tais dias? O que é que a palavra de Deus fala ao nosso coração a respeito dessa verdade? Eu quero convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E desta vez leremos até o verso de número 9, 2 Timóteo 3, dos versos 1 a 9. Segundo Timóteo 3, de 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, diga comigo assim, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e de Jambres. Aleluia, glória ao Senhor. Ó Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela traz um rumo para as nossas vidas. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, fala ao nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, para que aqui nessa noite a Tua palavra, Pai, ela possa fazer sentido para cada um de nós, e nós possamos ser guiados pela Sua vontade e pelo Seu querer. Fala, Senhor, ao nosso coração, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Verdadeiramente, queridos, como foi declarado aqui, nós estamos vivendo os últimos dias. E esses dias, segundo declara a própria palavra, são dias terríveis. São dias sobremodo difíceis. A maldade, ela só tende a crescer no coração dos perversos. Então, como nós vivermos em dias assim? Porque comumente no nosso coração sempre haverá a esperança de dias melhores, sim ou não?
nós esperamos dias melhores, nós trabalhamos por dias melhores, nós queremos viver algo melhor. Agora, como viver esse algo melhor em dias tão difíceis assim como nós temos vivido? A palavra de Deus, ela é muito preciosa. A palavra de Deus, ela é a vontade de Deus revelada para a vida de todo homem e de toda mulher. Portanto, é preciso atentar para essa palavra, para que nós possamos então viver esses dias. E em 2 Timóteo 3,16, Paulo declara a Timóteo dizendo assim, olha: toda escritura, ela é inspirada por Deus, diga amém. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, diga glória a Deus. Essa expressão inspirada por Deus, literalmente ela significa expirada ou soprada por Deus. E ela aponta para o fato de que é Deus, pelo seu Espírito, quem revelou toda a Escritura. E quem é Deus senão o Criador e o sustentador de todas as coisas? Ele é aquele que criou todas as coisas e também a nós. E a sua palavra diz que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E a palavra de Deus, portanto, nos permite entender que o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? E para que nós possamos viver esse melhor, nós precisamos necessariamente ouvir a voz do Senhor e aquilo que Ele tem para cada um de nós. E a sua palavra diz que então é Ele quem sopra aquilo que é a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. E essa verdade está declarada ou revelada na sua palavra. Amém? E essa palavra, ela cumpre também a finalidade do ensino. Ensino fala sobre instrução. Nós precisamos de instrução, e a instrução de Deus, ela é para a vida humana em todos os seus aspectos. E nessa palavra revelada, nós vamos encontrar toda a instrução de Deus para que nós possamos viver dias prazerosos na terra. O Senhor, Ele disse assim, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. E essa palavra, ela vem revelar esse futuro e essa esperança que o Senhor tem para cada um de nós. Essa palavra vem nos instruir de tal forma que nós possamos viver essa vontade de Deus. Você pode dizer amém? Mas essa palavra, ela também cumpre a finalidade de repreensão. Ou seja, ela repreende as pessoas em suas condutas e crenças equivocadas. E não existe homem na face da terra que não seja passível de ser repreendido. Nós temos equívocos, nós cometemos erros. Um homem desenfreado, uma mulher desenfreada, que não se submete a repreensões, certamente é alguém que terá os seus dias abreviados na terra. E o Senhor, portanto, está dizendo para nós que essa palavra, ela traz repreensão para nós, tanto naquilo que cremos, quanto também naquilo como nós nos comportamos. Então essa escritura, ela vem expor o pecado à nossa vida, com a finalidade de que nós possamos confessá-lo e arrepender-se. Amém? Porque o pecado é um desvio de propósito. O pecado é quando nós erramos o alvo. O pecado não é plano de Deus para a nossa vida, amém? O Senhor não tem prazer no nosso erro, o Senhor não tem prazer no nosso pecado. E essa palavra, ela vem para nos repreender. Ou seja, essa palavra vem mostrar para nós que nós estamos errados. A repreensão é isso, é mostrar que nós estamos equivocados, que nós precisamos de correção. E aí é que essa palavra também tem a finalidade de correção.
repreensão e correção parecem ser a mesma coisa, mas há algo diferente nelas, que a repreensão é um sinal de alerta. A repreensão nos mostra que nós estamos errados. E a correção é justamente um papel de restauração. Então, quando somos repreendidos, essa mesma palavra, ela vem para nos restaurar, ou seja, ela vem para nos colocar na nossa condição de origem. Então, a repreensão mostra a necessidade de arrependimento, a repreensão mostra a necessidade de confissão, e a correção, por sua vez, restaura a pessoa à sua condição de origem. Amém? É o que declara a palavra do Senhor, mas não para por aí. Essa palavra, ela também declara Paulo a Timóteo, ela é útil para a educação na justiça. O que é que isso significa? Isso significa que essa palavra, ela me educa para que eu não mais torne a cometer os erros que venho cometendo e que trarão morte sobre a minha vida. Então Paulo está dizendo a Timóteo, olha, nos últimos dias, você precisa estar apegado à palavra revelada. A palavra revelada, ela será o seu norte. A palavra revelada, ela vai te instruir, ela vai te repreender, ela vai te corrigir, mas ela também vai te educar. Então essa palavra, ela é muito preciosa. E nós precisamos dar o lugar que essa palavra, ela merece às nossas vidas. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele se encontrava preso. É interessante nós atentarmos para alguns aspectos, porque, amados, deixa eu dizer algo para os irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo viver a nossa fé de uma forma desvirtuada da sua realidade. Às vezes tem se vendido um evangelho onde tudo são flores. Mas nós precisamos atentar para a realidade da vida. Quando o Senhor disse, olha, aqui nesse mundo, vocês vão enfrentar dificuldades. Isso não é opcional. Isso está para todo ser humano sobre a face da terra, amém? Para todo ser humano. Agora, quando nós temos a revelação dessa palavra, aí a nossa vida se torna muito gloriosa. Muito gloriosa. E aí Paulo, ele estava preso. E preso, ele está trazendo uma instrução para Timóteo. E é interessante porque quando ele se encontrava aqui preso, ele até acreditava que estava próximo da sua morte. E aí Paulo escreve para encorajar Timóteo. Como é que alguém que está preso, irmão, vai encorajar alguém? Isso só acontece de fato na vida daqueles que têm uma revelação muito clara da vontade de Deus para a sua vida. Então Paulo está preso, mas ele está encorajando Timóteo na obra do ministério. Timóteo, eu tenho uma palavra para você, eu quero levantar você, eu quero encorajar você, eu quero que você esteja forte, eu quero que você esteja seguro, eu quero que você esteja firme. E Paulo, como é que você está? Bem, eu estou preso aqui, mas está tudo bem. Mas a palavra é direcionada para você. Então eu quero incentivar você. E a palavra de Paulo para Timóteo, olha, eu incentivo você a exercer os seus dons espirituais. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Amados, Paulo está dizendo para nós, e estava dizendo para Timóteo, está dizendo para cada um de nós. Ele está dizendo assim, olha, existem dons espirituais que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. E eu quero encorajá-lo, eu quero impulsionar você a viver, usufruir esses dons. Eles são muito preciosos, Timóteo. E Paulo usufruía de cada um deles, irmãos. E Paulo estava dizendo assim, olha, isso vai te ensinar a lidar de uma forma sensata com os falsos ensinos que vão surgir dentro da igreja. Paulo, ele estava revelando, irmãos, está lá em 2 Timóteo 2, 14 e 16, ele estava revelando que viriam tempos em que o falso ensino entraria no meio da igreja.
Não seria esses os dias em que nós estamos vivendo? E aí Paulo está dizendo, e como é que você vai discernir isso, Timóteo? Você precisa fazer uso dos dons espirituais. Mas eu quero encorajar você. E ele foi encorajado também a continuar a exibir um testemunho forte a favor de Cristo, como resultado da apostasia e da iniquidade do mundo. Que é exatamente esse o texto que nós estamos lendo, que nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos. Paulo diz assim, olha, sabe bem, fica ciente, toma consciência, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, realidades difíceis. Essa expressão últimos dias fala sobre a nossa era, irmão. Fala sobre esse tempo presente que nós estamos vivendo, porque essa expressão ela pode ser compreendida desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Portanto, fala sobre os nossos dias, fala sobre esses dias, amém? E essa palavra difíceis aqui, ela é usada para descrever a natureza selvagem de dois homens possuídos por demônios em Mateus 8, 28. A palavra diz que esses homens estavam possuídos de tal forma que ninguém conseguia detê-los. Eles quebravam tudo, eles destruíam tudo, cadeias eles quebravam, correntes eles quebravam, e no lugar onde eles estavam ninguém passava, porque temiam pela sua própria vida. Então Paulo está dizendo a Timóteo, acerca desse tempo que nós estamos vivendo, que esses dias seriam assim, tempo de selvageria. É o que nós temos visto todos os dias, irmãos. Intolerância de todos os tipos, maldade de todos os tipos. Então essas realidades elas estão se cumprindo, porque é palavra do Senhor. O Senhor não estava trazendo uma palavra por meio de Paulo sem sentido, mas ela precisa fazer sentido para cada um de nós. Então essas eras ou épocas selvagens e perigosas, elas serão cada vez mais frequentes e severas nos dias atuais. Ou seja, a maldade no coração do homem, ela só tende a aumentar. Infelizmente, essa é a realidade para os nossos dias, porque a própria palavra diz, eles são mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. E quando nós somos mais amantes de nós mesmos do que amigos de Deus, nós vamos procurar cada vez mais aquilo que é para satisfazer os desejos do nosso coração. E assim nós vamos cada vez mais nos distanciando da presença e da glória de Deus. E qual é a consequência de tudo isso? Selvageria. É o que a palavra de Deus declara para nós. O dia de Cristo se aproxima, você pode dizer amém? A era da igreja de Cristo, ela está repleta desses movimentos perigosos, porque está se aproximando o dia de Cristo. Então, esses movimentos, eles vão cada vez mais ganhando força. Cada vez mais ganhando força. A palavra, ela diz para nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim lá em Marcos 7, 21 e 22, porque do interior, do coração do homem, procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, os enganos, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E Paulo declara a Timóteo que nos últimos dias essas coisas vão se proliferar, essas coisas vão aumentar em sua proporção. Por isso ele diz, olha, os dias serão difíceis. Os últimos dias eles serão difíceis. O texto sagrado está falando justamente sobre essa selvageria. Tudo que nós estamos vendo em nossos dias. E a corrupção humana no coração do homem só tende a aumentar. Perceba o que diz a palavra. Os homens são amantes de si mesmo,
ou orgulhosos. Os homens são amantes de si mesmos. São pessoas que só amam a si. São pessoas egocêntricas, são pessoas egoístas. É interessante observarmos como isso tem alcançado todos os segmentos da sociedade. Como isso adentrou na família. As pessoas hoje, elas casam assim, olha, se der certo, a gente continua. Se der errado, a gente separa amanhã. Porque elas são amantes de si mesmas. Porque elas não estão nem aí para o outro. Mas elas só querem o seu próprio prazer, elas só querem a sua satisfação. Quando as pessoas pensam, por exemplo, numa comunidade de fé para congregar, o pensamento que vem hoje, talvez um dos primeiros pensamentos é: o que é que essa comunidade de fé tem para me oferecer? O que é que eu posso receber de vantagem ali? Será que ali tem um bom lugar para receber o meu filho? Será que ali tem uma boa escola para onde eu posso aprender? Será que tem uma equipe de recepção que vai me atender? Enfim, não que nós não possamos e não devamos ter essas coisas. Nós devemos e devemos dar o melhor. Mas perceba que muitas vezes a intenção do coração é: o que é que eu tenho para receber naquele lugar? As pessoas são amantes de si, as pessoas elas são orgulhosas, então elas têm maus interesses no seu coração. Nessa era, valores como verdade não importarão desde que eu seja beneficiado. É assim que acontece, porque o que importa sou eu, então é uma vaidade exagerada. É uma vaidade exagerada. Esse orgulho, ele é seguido pela avareza. A palavra diz, né? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. E aí você pode pensar assim e dizer: ah, pastor, mas isso não passa pela minha vida. Eu não sou avarento. E é interessante porque muitas vezes nós declaramos isso com os nossos lábios, mas a nossa conduta, ela diz exatamente o contrário. Nas simples coisas nós podemos ver isso, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um movimento para ajudar alguém. Aí você diz: não, o irmão fulano vai abençoar. O irmão fulano, ele é bem de vida. O irmão fulano, ele tem uma boa empresa. Ele é quem tem que ajudar, porque ele tem condição. Avareza, apego excessivo, porque você é tão apegado que você não larga, que você não bota a mão no bolso. Tem gente que bota a mão no bolso com a mão fechada, né? Com medo de botar a mão e sair alguma coisa. Pastor, mas eu não sou assim. E glória a Deus que assim seja, amém? Mas você não dizima. Ah, eu não dizimo é porque as coisas estão difíceis. Eu não dizimo porque eu tenho muita conta para pagar. Eu não dizimo porque você é avarento. Eu não oferto porque eu não tenho condição. Você não oferta porque você é avarento. Só para você entender uma coisa, essa palavra que Paulo dirigiu a Timóteo, Paulo estava falando da igreja, irmão. Se as coisas na igreja estão dessa forma, imagina fora dela. Então Paulo está trazendo uma instrução, dizendo: Timóteo, te prepara. Eu quero encorajar você na obra do ministério, mas eu quero que você tome consciência que os dias não serão fáceis. Porque a tua igreja vai ser uma igreja onde vai ter muita gente orgulhosa. Porque a tua igreja é uma igreja onde vai ter muita gente avarenta. O avarento é aquele, irmãos, onde a própria é como se o seu Deus fosse o seu próprio ventre. Tem que ser para mim, tem que ser primeiro para mim e segundo para mim também.
são pessoas que não medem esforços para a busca de satisfação dos seus prazeres. E nós precisamos compreender isso. E Paulo diz que a presunção também estaria presente nessa era. Trata-se da opinião demasiada, boa e lisonjeira sobre si mesmo. Irmãos, veja se não é bem isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas dizem assim, a igreja boa é a minha igreja. Porque na minha igreja nós temos isso, porque na minha igreja nós temos aquilo, porque na minha igreja nós temos aquilo. É claro, amados irmãos, que nós temos que entender que esse ambiente da nossa fé deve ser um ambiente maravilhoso para se estar. Eu amo estar nesse lugar, eu amo estar com vocês e de fato é maravilhoso. Eu não vou sair por aí dizendo que a minha igreja é uma igreja ruim, até porque não é, amém? Essa igreja é uma igreja maravilhosa. Agora, eu não posso ser presunçoso. Eu não posso agir com presunção achando que a minha igreja agora é a última Coca-Cola do deserto. E que você não pode ser salvo se você não passar por aqui. Porque nós compramos, né? O céu é o alvo e a igreja Ebenezer agora virou pedágio. Vai ter que passar por aqui para poder chegar no Senhor. Então nós não podemos ser presunçosos. Nós temos que ter um coração de reino. Amém? Nós temos que entender que a palavra diz assim, olha, há um só Deus, há uma só fé, há um só Senhor e Pai de todos, que é sobre todos. Então nós temos que entender, amados irmãos, que nós somos irmãos, amém? Nós temos que olhar, por exemplo, uma outra comunidade de fé, e se o Senhor nos mover para isso, abençoar aquela comunidade de fé. Você já passou para pensar uma outra comunidade de fé aqui nessa comunidade que está construindo um templo, está fazendo uma reforma no seu templo, e aí nós tomamos conhecimento disso, e aí nós vamos assim, vamos levantar uma oferta para abençoar os irmãos. Você pode dizer amém? Amém. Por quê? Porque nós não podemos ser presunçosos. Mas pastor, e se a gente fizer isso, eles vão ficar com um templo mais bonito do que esse, e aí as pessoas vão querer ir para lá. Você já parou para pensar? Como às vezes nós somos tão mesquinhos no nosso coração. É como o Senhor Jesus disse, irmãos, ele disse assim, olha, acerca lá do templo de Jerusalém, tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Então, nós temos que ter cuidado com a presunção. Nós temos que ter cuidado com essa opinião demasiada de nós mesmos. Essa é uma instrução que Paulo está trazendo a Timóteo, que nós devemos precaver o nosso coração. Isso aqui fala sobre esse julgamento baseado em indício, em aparência. Nós não podemos ser aparentes, mas nós precisamos ser verdadeiros, amém? Paulo disse que esses dias seriam marcados pela soberba. O que dizer, irmãos, da soberba em nossos dias? Comportamento e sentimento de altivez cada vez mais presente entre nós. Por isso Paulo disse assim a Timóteo, tenha cuidado de você, tenha cuidado da doutrina. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Isso só vai crescendo e crescendo, e isso vai levar também nessa era uma realidade de blasfêmias, de desobediência a pais e mães. Você já parou para notar a anarquia que a gente está vivendo, irmão? No mundo. Filhos que não respeitam e não obedecem a pais. Que são desobedientes, que são ingratos, que são profanos. Irmãos, isso é o valor que são os valores que o mundo quer introduzir dentro da igreja. E que a igreja precisa guardar o seu coração quanto a isso. Sabe, nós temos que entender que essa é uma realidade a qual Paulo declara a Timóteo que não pode nos alcançar, irmãos. Nós temos que sermos instruídos em toda a verdade.
Essa palavra nos ensina a como viver em família. Mas o pecado quer destruir a família. Nós temos ouvido aberrações de todos os tipos, de todas as ordens, de todas as formas. E nós não podemos permitir que isso chegue no nosso coração. O desrespeito tem encontrado lugar no coração de muitos, e por consequência disso, a imoralidade tem tomado proporções gigantescas na nossa sociedade. Nós estamos vivendo dias assim que a gente assim, olha, isso pode, isso não pode, isso pode nesse ambiente, mas nesse ambiente não. A verdade se relativizou. Então, para um momento pode, para outro não. Eu estava compartilhando com a Albânia, ontem eu fui para o jogo com o João. João é pé quente, né? Ele só perdeu uma vez, mas as outras a gente ganhou todas. E a gente foi. E é interessante que a gente estava lá. Tem algumas coisas que eu não posso repetir aqui, né? Que a torcida canta. E eu estava dizendo para a Albânia, quando a gente estava saindo, e a torcida estava cantando algumas coisas, né? Falando dos adversários, dos rubro-negros, dos tricolores, né? Mas está tudo bem, não foi eu. E aí atrás de mim tinha uma família que estava era o marido, a esposa e uma criancinha. E aí o pessoal começou a cantar uma música lá. E aí o pai disse assim: olha, filho, essa música pode aqui, mas fora daqui não pode. Quando você chegar lá na escola, não pode, só pode aqui dentro. E aí você vai percebendo, né, que confusão isso vai causando na mente de uma criança. E muitas vezes essa confusão, ela tem encontrado um lugar no nosso meio. Por quê? Porque os tempos são difíceis, os tempos não são fáceis. Eles realmente são difíceis, e a palavra diz que seria difícil, porque olha, o certo virou errado e o errado virou certo. Não é assim que nós vivemos os nossos dias? Irmãos, está uma bagunça muito grande. Mas nós somos aqueles a quem o Senhor chamou para viver segundo a sua palavra. Diga amém. E nós precisamos então viver conforme essa palavra. Então Paulo está alertando Timóteo. Timóteo, fica ligado. Timóteo, fica esperto. Porque assim, olha, eu estou preso, mas as coisas difíceis estão aí onde você está. Onde parece que estariam melhores. Mas fica atento acerca de tudo aquilo que está acontecendo. As coisas no mundo, elas estão extremamente difíceis. E Paulo está alertando Timóteo para um espírito de apostasia que estaria presente nessa época, precedendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala desse tipo de comportamento, do culto à forma e não à essência. Veja o que ele diz aí no verso 5. Observe comigo. Ele diz assim, olha: tendo a forma de piedade, mas negam o poder dela. Fica longe dessas pessoas. Irmãos, é um negócio assim que você fica vendo. Eu estava vendo isso num artigo que eu estava lendo hoje. Numa reportagem, melhor dizendo. Hoje nós estamos vivendo dias assim, olha. Alguém que não sabe o que é Bíblia. Alguém que nunca leu uma Bíblia. Vai escrever uma reportagem dizendo assim, olha, mas a maneira como esse pastor falou foi completamente errada, porque, olha, Jesus é amor. E como Jesus é amor, a gente tem que amar todo mundo. A gente tem que passar a mão na cabeça de todo mundo. E aceitar todo mundo, de todas as formas e de todos os jeitos. Interessante que eu estava ouvindo uma palavra ontem de Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, olha, o céu ele é para todos,
mas Ele não aceita todos. Ele está aberto para qualquer pessoa, mas não são todas as pessoas que vão chegar lá, irmãos. Nós precisamos entender que o caminho continua sendo estreito. O caminho largo é o que leva à perdição e não à vida. E aqui a palavra está dizendo assim, olha, são pessoas que têm a forma de piedade, mas que negam o poder dela. Apresentam-se como piedosos, como tendo piedade, mas na essência não há piedade alguma na sua vida. É o culto da aparência. É quando você nega a essência em troca da aparência. Paulo estava dizendo para Timóteo, se prepara. Porque olha, o mundo, quando a gente fala do mundo, a gente fala do pecado. Ele estava dizendo assim, olha, eles virão com tudo para cima da verdade revelada pelo Senhor na sua palavra, irmãos. E nós precisamos entender isso. Então, olha, hoje a virtude ela está sendo desprezada pela forma. Paulo fala que essas coisas entrarão de uma maneira sorrateira nas casas, de uma maneira dissimulada, disfarçada, de uma maneira matreira. E é interessante porque Paulo diz que essas coisas vão cativar as mulherinhas, é assim que diz a minha versão, as mulherinhas sobrecarregadas do pecado. Irmãos, isso é atual demais, irmão. Isso aqui é atual demais, porque olha só, o que é que isso significa? A ideia aqui é que essas mentiras vão encontrar as pessoas fracas para comprometer a virtude e o conhecimento da verdade, pessoas sobrecarregadas. E é interessante porque o texto está falando sobre mulheres. Sobre mulheres. E aí é interessante também porque Pedro vai dizer que a mulher é o sexo mais frágil. Eu lembro de quando eu era adolescente, que falar sobre isso dentro da igreja, parecia que o pau ia cantar. Como assim a mulher é o sexo mais frágil? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus também, e aquele negócio todo. É verdade. E quando a palavra diz que a mulher é o sexo mais frágil, a palavra não está dizendo o contrário. Não está dizendo que a mulher não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que era isso? O feminismo já entrando dentro da igreja. O que é o feminismo senão a inversão de valores, a inversão de papéis, de querer promover a mulher a um lugar que não é o seu. Aí esse texto está dizendo para nós assim, Paulo está dizendo, ó, vai chegar o tempo em que essas verdades vão começar a entrar nas casas, vão começar a entrar não essas verdades, essa realidade vai começar a entrar nas casas, vai começar a alcançar as famílias, e isso vai justamente por meio dessas mulheres sobrecarregadas do pecado, com culpas emocionais, com culpas espirituais, e vai encontrar um lugar nessas mulheres para dizer, ei, você tem que ser igual a ele. Que você não tem que ser igual a ele. Porque o homem é homem e a mulher é a mulher. Você pode dizer amém? E hoje você falar um negócio desse, irmão, você está passível de ser preso. É interessante que a gente falava isso há algum tempo atrás e as pessoas dizem, isso aqui nunca vai acontecer no Brasil. Nunca. Irmãos, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo. E aí Paulo está dizendo assim, Timóteo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, igreja Ebenezer, eu quero encorajar vocês. Porque os tempos que estão por vir serão difíceis. Os tempos que estão por vir vão querer oprimir vocês para que vocês não preguem a verdade da palavra.
E como isso é terrível. Então a palavra está dizendo assim, olha, isso vai acelerar essa implementação do espírito de apostasia na última era. Lá em 1 Timóteo 2, 13 e 14, a palavra vai dizer para nós que as mulheres, elas eram presas fáceis desse espírito da maldade, e é o meio pelo qual esse espírito de apostasia se encarregava de se alastrar no meio da igreja. Nada diferente do que acontece hoje. Nada diferente do que acontece hoje. Irmãos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós precisamos alertar acerca dos dias que nós estamos vivendo. O feminismo, ele masculiniza a mulher e feminiliza o homem. Não é assim que nós vemos? Então o Senhor está dizendo assim, olha, vocês precisam tomar cuidado com essas coisas. Nós fomos chamados pelo Senhor, na nossa individualidade, a o glorificarmos na nossa essência, com aquilo que somos, da maneira que Ele nos fez. Pastor, isso significa dizer que nós não devemos amar a todos? Não, todos devem ser amados. O Senhor me amou. O Senhor, Ele ama a todos. E louvado seja o seu nome, porque isso é graça e misericórdia dEle, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado continua matando. O pecado continua destruindo. E a palavra diz que aquele que morrer no pecado, ele vai para o inferno, irmão. Seja qual for o pecado. Então nós precisamos ser aqueles que vai levantar uma voz e dizer assim, olha, se você for por esse caminho, esse é um caminho de morte. E aí você precisa sair desse caminho, você precisa entrar no caminho que leva à vida, e esse caminho é Jesus. Amém? Esse caminho é Jesus. Então Paulo estava dizendo assim, Timóteo, se fortaleça. Se fortaleça para você pregar aquilo que precisa ser pregado nos últimos dias, que será um dia difícil, ou seja, eles virão endemoniados. É isso que a palavra está dizendo para nós. Irmãos, eu compartilhei aqui na quarta-feira passada, eu vou compartilhar, talvez você esteja aqui, talvez você não saiba. Eu vi essa semana um vídeo, isso não foi aqui, isso é nos Estados Unidos, de uma mulher trans. Para você entender, é um homem que se sente mulher, ok? Uma mulher trans, que disse assim, eu vou fazer um transplante de útero, um útero de uma mulher, que vai para um homem que se sente mulher. É uma confusão mesmo, porque ele, que se diz ela, quer engravidar. Isso aqui já é loucura demais, amém? Aí você imagina assim, poxa, vamos tentar entrar no devaneio aqui, tá certo? E isso aqui que eu estou dizendo já é possível de estar cometendo um crime, dizer que a pessoa está em devaneio. Mas digamos, ele é um cara que se sente uma mulher, não tem os sentimentos de mulher, aquela questão, eu quero engravidar. Eu vou fazer um transplante de útero e eu quero engravidar porque eu quero ser mãe. Isso por si só já era loucura. Na verdade, sem endemoniamento, irmão. Mas aí não para por aí. A pessoa diz assim, porque eu quero ser a primeira mulher trans a praticar um aborto. Diga aí. Paulo diz assim, Timóteo, os dias vão ser difíceis, irmão.
e você se levantar para dizer que isso é loucura, que isso é aberração, que isso é pecado, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, vão dizer que você é homofóbico, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas ele estava dizendo assim: toda escritura era inspirada por Deus. Toda escritura é o sopro de Deus. Então ela é útil. Ela é útil para ensinar, ela é útil para corrigir, ela é útil para repreender, ela é útil para educar na justiça, amém? Então, segura firme. Segura firme. Irmãos, nós precisamos entender os últimos dias. Eu estava compartilhando, olha, com alguns líderes, dizendo assim: olha, tem algumas mensagens que estão sendo pregadas por aí na internet que já estão sendo removidas, sob a alegação de censura. Você não pode pregar isso. Daqui a pouco vão começar a fechar templos. Escute o que eu estou dizendo para você. Vão começar a fechar templos dizendo: você não pode pregar isso, você não pode falar isso. E aí Paulo está dizendo para nós: eles virão como que selvagens, eles virão endemoniados. E aí o que é que ele diz? Usa as armas espirituais. Serão tempos, queridos, tempos de nós orarmos muito, jejuarmos muito, buscarmos a presença do Senhor e sermos revestidos do seu poder e da sua autoridade, amém? Para que nós possamos resistir nesse dia mau. Porque olha, o Senhor disse: eles não poderão resisti-los. Eles não poderão resistir à minha igreja. As portas do inferno não vão poder resistir à minha igreja, amém? Agora, para isso nós precisamos fazer uso das armas espirituais. Irmão, nós não estamos falando contra pessoas, mas nós estamos falando sobre um espírito de apostasia, que usa pessoas. E Paulo está dizendo que nós precisamos tomar cuidado com isso. São pessoas que seguem as suas paixões e que negam o conhecimento da verdade. A paixão carnal mata o conhecimento da verdade, ao passo que o conhecimento da verdade mata a paixão carnal. O espírito de apostasia, segundo Paulo, ele resiste à verdade. Resiste à verdade, ele não tolera, ele não aceita a verdade. Paulo cita Jane e Jambres, que resistiram a Moisés. É interessante porque esses nomes, eles não aparecem no Antigo Testamento, eles aparecem no Novo Testamento. E Paulo está dizendo que, por consequência deles, eles resistiram à verdade, eles resistiram a Moisés. E esse texto ele vai falar, ainda que não use o nome deles, mas eles eram possíveis magos, os magos do Egito, que se infiltraram no meio de Israel, se tornaram prosélitos judeus, ou seja, convertidos ao judaísmo, estão caminhando com eles no deserto para a terra prometida. E quando Moisés sobe ao monte, está lá diante do Senhor, a palavra diz que magos incentivaram a construção, a edificação ali, né, do bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar a um Deus. Então perceba que verdadeiramente a apostasia resiste à verdade. E aí Paulo está dizendo assim: tenha cuidado com pessoas assim. E nós precisamos verdadeiramente ter esse cuidado. Paulo escolhe esse exemplo para indicar o perigo, irmãos, de falsos mestres. Você precisa se colocar num lugar onde você vai ter toda a condição
de você aprender a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Então eu abro um parênteses aqui e digo para você: não deixe de se inscrever na escola de discípulos. Você precisa ter conhecimento da palavra. Você precisa ter conhecimento da verdade. Amém? Precisa ter conhecimento da verdade. Então, tome cuidado com alguns falsos mestres. Como é que a gente vai saber que ele é um falso mestre e não um verdadeiro mestre? Se você conhece o conteúdo daquilo que ele está ensinando. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Então, os últimos dias serão terríveis e só a verdade é capaz de nos aproximar de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Não tem outra forma. Amém? A verdade não é um dogma. A verdade não é uma prática, a verdade é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Jesus é aquele que arranca toda a mentira das nossas vidas, irmãos. É aquele que nos purifica. Ele é aquele que nos santifica. Não existe nada melhor, mais glorioso do que Jesus. Ele nos traz a alegria da sua presença. E aí deixa eu dizer para você, porque quando nós falamos essas coisas, parece que nós estamos contra um grupo de pessoas ou contra um segmento. Não, na verdade nós os amamos. E quando eu falo grupo, segmento de pessoas, estou falando dessas pessoas que estão ensinando essas mentiras. Agora, como é que de fato nós amamos essas pessoas? O que é que testifica que nós os amamos? É quando nós pregamos a verdade. Eu amo o meu filho, eu amo minha filha, e se necessário for, eu vou dar umas palmadas, para que eles sintam o peso do meu amor. Aí já tem gente por aí que vai dizer assim: não pode bater no filho. Não tem isso? Eu não posso bater no seu, mas no meu, se for necessário, eu não só posso como farei. Agora, claro, nós instruímos para que isso não seja necessário, irmão. Eu louvo a Deus, sabe, pelas pisas que meu pai me deu. Não foi muita não, graças a Deus, até porque ele tinha uma mão pesada. Algumas foram até desnecessárias, mas eu louvo a Deus, irmão. Eu aprendi a ser homem. Isso nos instrui na verdade. Eu aprendi a respeitar meu pai e a minha mãe. Você não vê hoje, não tem situação que parece que é o inverso, né? Parece que o menino é o pai. Só falta dar uma rasteira na mãe e pisar no pescoço. Eu fico com uma ira santa dentro do meu coração. Se eu pudesse pegar esse menino e mostrar quem é o pai. Não vamos inverter papéis, irmãos. Ame seu filho, eu dou a minha vida, irmão, se necessário for. Mas temos que instruir na verdade. E se tiver errado, corrigimos. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Não, mas é meu filho, por isso mesmo. É por isso mesmo que, se for necessário, a gente chama e corrige. Então o Senhor está trazendo essa palavra para nós, dizendo assim: olha, eu quero arrancar toda a mentira do seu coração. Pessoas hoje estão dizendo assim: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero do meu corpo. Não é assim? Irmãos, nós atendemos pessoas. Nós atendemos pessoas. Para você ter uma ideia, por exemplo, estão querendo hoje aprovar o aborto legalmente no nosso país, não é verdade?
O aborto é uma das coisas mais terríveis que já entrou nessa terra, irmão. Mais terríveis. Mas estão querendo legalizar isso. Porque é melhor e tal, e tal, e tal. Não vou nem entrar nesse mérito. Aborto é pecado. Aborto é assassinato. Aborto é você consagrar uma criança a um Deus chamado Moloque. Nós atendemos pessoas. Nós sabemos do que é uma mulher chegar e dizer assim: eu fiz aborto. Você não tem noção do que é a alma dessa mulher. Você não tem noção. E você não tem noção das implicações, das portas que se abrem, espiritualmente falando, para a vida de alguém que faz um aborto. Você não tem. Uma vez nós atendemos uma pessoa que ela tinha praticado 7 abortos. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Uma alma destruída. Endemoniamentos terríveis. Perseguições e opressões incansáveis. Até mesmo em dados momentos, indícios de loucura. É claro que você não sabe quem é essa pessoa. Nós atendemos muitas pessoas em muitos lugares. Nós não vamos falar o nome dessa pessoa. Mas a única coisa que eu quero que você saiba é que isso é terrível. Aí quando alguém quer dizer assim, não, nós vamos institucionalizar isso no nosso país. Pode até acontecer. E aliás, não está muito distante disso. Mas a igreja de Cristo tem que continuar a levantar a sua voz e dizer: é pecado. Você pode dizer amém? É pecado. Deus não aprova isso. Deus não se satisfaz com isso. E a sua igreja também não. E dizer: as portas dessa igreja estarão abertas para todas as mulheres que infelizmente vão chegar dilacerada pela consequência de um aborto na sua vida. E dizer: Jesus pode mudar isso. Jesus pode transformar isso. Mas melhor é você não experimentar isso na sua vida. Timóteo, os tempos serão difíceis, mas eu quero encorajar você. A palavra de hoje para você é uma palavra para te encorajar a decidir ser alguém à imagem e semelhança do Senhor, um homem e uma mulher de Deus, amém? Porque é isso que precisamos. Porque o que passa disso, irmão, vem do diabo. Vem do diabo. Mas Deus quer encontrar alguém com quem Ele possa se satisfazer na terra, nesses tempos difíceis, alguém a quem Ele possa usar para manifestar a glória dEle. Amém? Ele quer encontrar você. Ele quer usar a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, se você chegou a esse lugar, talvez dizendo assim: olha, eu sou essa pessoa que estou perdido, eu estou perdida. Eu não sei muito bem dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, mas eu quero hoje me encontrar. Deixa eu dizer para você, olha, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, irmão. Não tem outro. Não tem outro. E nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus.
Ele é tão amável. Ele é tão glorioso. Ele nos aceita. Assim como nós somos. Mas Ele nos refaz. O Senhor quer cicatrizar talvez aquilo que esteja sangrando dentro do seu coração hoje. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Enquanto nós estamos nos preparando aqui para adorar o Senhor, eu já quero dizer para você, olha, Jesus tem o melhor para a sua vida. E se você veio aqui nessa noite e você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra diz, os últimos dias serão dias difíceis, mas aquele que está em Cristo tem uma segurança. Eu quero orar por você. Se há qualquer pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer parte da família. Olha, eu quero dizer para você,